conversar sobre mais duas possibilidades para a prevenção de comportamento problema. Sim. Uma dessas estratégias, talvez você já tenha usado em algum momento. Sabe quando eu sei que um comportamento problema tá para acontecer? Eu tô vendo, de repente, aquela situação em que um dos cuidadores está para sair de casa para trabalhar, e aí você vê a cara da criança de apreensão, aí você vê umas mudanças, e aí você sabe que o comportamento problema tá para acontecer a qualquer momento. Porque você já fez aqui nosso curso e você já tá craque em perceber os antecedentes. Nessa hora, você pega e diz: olha tal coisa, um balão, cadê a bolinha de sabão? Vamos brincar disso? Liga a televisão, olha, tá passando tal desenho. Pois é, você já usou essa estratégia, não é mesmo? Essa é realmente uma estratégia que funciona muito para a prevenção de comportamento de problema. Quando eu percebo que o comportamento vai acontecer, eu vou intervir antes do comportamento acontecer, para eu tentar preveni-lo, tentar fazer com que ele sequer venha acontecer, mostrando para a criança algo que ela gosta, trazendo uma atividade que ela vai ter interesse em participar, trazendo uma atividade que ela vai se engajar. Eu tento, digamos assim, distrair a criança com alguma coisa que para ela vai ser bacana, interessante, e com isso eu tiro o foco dela daquela situação que eu sei que levaria a um comportamento problema. Eu vou tentar distrair antes do problema acontecer, para que essa criança ela consiga focar em outra coisa e eu vou prevenir que esse comportamento sequer chegue a acontecer. Para eu ter efetividade disso, eu preciso encontrar algo que realmente vai chamar a atenção dela. Então não adianta às vezes eu falar, olha a parede. Ela não vai ter interesse nenhum. Então eu preciso pensar e ver coisas que ela vá se distrair, que ela goste, que ela tenha interesse, e eu vou redirecionar ela para essas atividades, para essas coisas que ela tem interesse, de modo que eu diminua a probabilidade que ela sequer venha a ter o comportamento problema. Mari, com a minha criança às vezes é muito rápido, quando eu vejo já começou o comportamento problema. O que eu posso fazer? A gente ainda pode tentar ser mais rápido que ela sempre, né? Mas uma outra coisa que você pode fazer é tentar redirecionar essa criança para alguma coisa legal, para alguma coisa interessante. Então, ela começou o comportamento, principalmente no iniciozinho, vamos fazer tal coisa? Você quer fazer isso ou isso? Lembra das escolhas? Então, eu posso tentar redirecionar essa criança para alguma atividade, para alguma outra coisa, para alguma coisa apropriada, tá? Sempre que possível, tentem trabalhar antes. Tá? Principalmente porque essa estratégia de redirecionar depois que o comportamento aconteceu, ela pode ter um perigozinho, que é o perigo de que a criança faça porque sabe que você vai redirecionar para alguma coisa favorita. Então, é importante que isso não aconteça. A gente, para fazer que isso não aconteça, a gente já vai explicar como a gente faz que isso não aconteça. Mas é importante que eu esteja atento para que eu não fique, será que ele está fazendo porque quer que ele redirecione, né? Então, eu devo ficar atento a isso. Mas redirecionar para uma atividade, sim que possível, redireciona para uma outra coisa que ela goste, que ela tenha interesse, também ajuda muito. Então, eu vou tentar distrair e prevenir, e eu vou tentar redirecionar para outra coisa, para uma outra atividade que para essa criança seja bacana, que para essa criança seja interessante, tudo bem? Um outro ponto que vocês podem estar casando juntos nesses procedimentos. A gente falou de redirecionar, falou de distrair, e agora a gente vai estar falando sobre a importância de ter um ambiente enriquecido. O que é ter um ambiente enriquecido, Mário? Como é esse ambiente enriquecido? Quanto mais coisas uma criança tem para fazer, quanto mais lembra dos 4 motivos de comportamento problema? Então, dela criança, quanto mais coisas ela vai ter para fazer, quanto mais atenção eu dou para ela, quanto mais carinho, quanto mais brinquedo, quanto mais amor, quanto mais enriquecido o ambiente dessa criança, menor a probabilidade dos comportamentos problemas acontecerem. Isso é uma questão diretamente relacionada, a gente já viu isso um pouquinho quando a gente falou do Big Four, né? Mas é algo que eu preciso planejar no meu dia a dia. Quer ver uma coisa que é danado? Se quando a criança tá brincando num parquinho, no final de semana, ela não tem um comportamento problema. Aí durante a semana em casa, que ela tem que fazer exercício e tudo mais, aquela correria do dia a dia, não tem tempo, ela faz um monte de coisa inadequada.
Então isso mostra pra gente com muita clareza que, às vezes, durante a semana, eu vou precisar pensar em como eu posso enriquecer o ambiente dessa criança. Por exemplo, como eu posso ter mais brinquedos e mais brincadeiras para ele fazer. E muitas vezes, gente, não adianta eu ter o brinquedo ou a brincadeira, eu preciso parar para brincar. Essa é uma grande questão. A gente falou da importância de brincar sozinho, mas se a criança ela ainda não tem o brincar sozinho, às vezes a criança sequer tem o brincar. Eu preciso primeiro ensinar a brincar para depois trabalhar o brincar sozinho. Então, primeiro eu preciso ensinar a brincar, eu preciso ensinar essa interação. O brincar é uma habilidade essencial. Essencial. Então eu vou precisar pensar em estratégia para brincar com essa criança, em estratégia para ensinar as pessoas que ficam com ela a brincar. Cuidado com a criança vai muito além de dar comida, trocar roupa, vigiar se ela não está fazendo nada perigoso para a vida dela. Cuidado com a criança, ele envolve esse brincar, esse interagir, esse estar com ela. E aí uma coisa que funciona muito também é não só do brincar, mas eu parar para dar atenção. Lembra que a gente falou que muitos comportamentos inadequados ocorrem por questão de atenção? Uma estratégia que funciona muito é eu me programar para dar atenção de tempos em tempos para a criança. Eu sei que às vezes quando a gente fala desse procedimento pode ser um pouco estranho para as famílias, mas gente, ele funciona tão bem. Também. Muitas famílias conseguem ver a diferença em uma semana. Como é esse atentar, esse me programar para dar atenção para ela? Coloca o celular. A cada meia hora, uma pessoa da família vai lá com a criança, faz um abraço, faz um carinho, dá um chamego por 30 segundos, 1 minuto. A cada 1 hora, alguém faz isso. Se a gente for parar para pensar, é uma estratégia que, às vezes, ao longo do dia, vai tirar 8 minutos do tempo de vocês de 24 horas. Então ela não vai tirar, se eu fizer 8 minutos, às vezes se você tiver alguém para revezar com você, até menos do que isso. Então, eu vou a cada meia hora, você vai a cada meia hora. Passa lá, dá um beijo, dá um abraço, dá um chamego, pergunta o que você está fazendo, olha que legal. Só, gente, a estratégia é essa. E melhora absurdamente o comportamento problema. Por quê? Porque eu não preciso fazer algo para chamar atenção se eu sei que de tempos em tempos eu ganho atenção. Simples assim. A motivação, que a gente finalmente vai falar na próxima aula, ela vai diminuir para eu fazer um comportamento inadequado, para me olhar e para dar atenção, para falar que eu não preciso. Porque de tempos em tempos eu tenho atenção, de tempos em tempos vem alguém comigo, de tempos em tempos vem alguém que cuida de mim e me dá um abraço, me dá um beijo, me dá um chamego. Às vezes eu sei, gente, a gente pensa, não, mas eu faço tanto, eu sei que vocês fazem. Mas para a criança pode ser que ela precise mais. Então se ela está tendo comportamentos, principalmente se ela está tendo comportamentos inadequados por questão de atenção, se programem para dar atenção para essa criança de tempos em tempos, cada meia hora, cada 1 hora, 30 segundinhos, 1 minutinho. Esses números que eu tô falando aqui são mais genéricos para vocês, tipo algo que a literatura mostra que é bacana, mas pode ter individualização de família para família, né? Mas essa estratégia funciona muito. A ideia é enriqueça o ambiente da criança de vocês com brinquedos, com brincadeiras, com atenção, com amor, com carinho, que isso vai reduzir muito comportamentos, problemas, comportamentos inadequados. Muitas vezes a gente entra num ciclo que é muito complicado, gente, que é um ciclo de inadequados que funciona da seguinte forma. Como a criança apresenta vários comportamentos inadequados, isso, lembra que a gente falou que a gente faz parte da interação? Muitas vezes os pais, eles estão o tempo todo, às vezes, preocupados, tensos, tristes, estressados. Então isso acaba impactando na qualidade da interação. Isso acaba impactando na qualidade dessa interação familiar. Então, se vocês focam nisso, se vocês focam de tentar quebrar esse ciclo, que às vezes o pai está o tempo todo tenso, preocupado e vendo o que vai acontecer, e já olha, já vai olhando como se fosse brigar, porque às vezes acontece muitos inadequados. E aí vira um ciclo que é muito difícil às vezes para o pai parar, para começar a dar carinho, começar a dar afeto, começar a dar amor, porque ele está vindo de um ciclo onde esses comportamentos muitas vezes eles não estavam sendo reforçados, né? Então ele estava tentando, ele tentou por muito tempo, ele não encontrou espaço. Então, só que nós como adultos devemos ser o primeiro a quebrar esse ciclo. Nós como os adultos devemos perceber, eu estou no ciclo que a Mari falou. Então o que eu posso fazer para quebrar esse ciclo? E esse quebrar esse ciclo é ir lá e fazer isso, mesmo que de repente 5 minutos antes ele tenha feito o inadequado. Vai lá, dá esse abraço, dá esse carinho. Mesmo assim, Mari, mas 15 minutos antes ele tinha feito algo que ele não deveria.
Como, por exemplo, sei lá, 15 minutos antes ele pegou e jogou um negócio no chão, ou 15 minutos antes ele pegou e rasgou uma coisa. Vai lá. Então, enriqueça esse ambiente de opções, enriqueça esse ambiente de coisas que possam ser legais para ela, mas a coisa mais legal do mundo vai ser vocês. A coisa mais enriquecedora do mundo são vocês. Então, enriqueçam também com a presença de vocês durante esse tempo, que isso vai ajudar bastante a gente reduzir comportamentos inadequados da criança. Tá bom? Até a nossa próxima e última aula. Beijo!